dia, graça e paz a todos vocês que estão comigo estudando a Palavra de Deus, amém? Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Coríntios, capítulo 11, amém? Que Deus seja engrandecido e louvado nas nossas vidas, nesta manhã, todos os dias, amém? Nós vamos ver aqui Paulo falando sobre a preocupação dele com a fidelidade de Coríntios. E aqui nós vamos ver, que eu vou fazer um resumo, e nós vamos ver que Paulo está alertando o povo de Corinto, a igreja de Corinto, contra os falsos profetas, e ele fala mais sobre as várias provações que ele suportou por causa do Evangelho de Jesus Cristo também. E nós vamos ver aqui, eu quero até ler um versículo do capítulo 11, que é o verso 3, para que essa palavra fique no seu coração. A preocupação de Paulo a respeito da igreja tem que ser a mesma a respeito de nós, porque nós fazemos parte da igreja de Cristo. Ele mandou esta carta para a igreja de Corinto, mas a palavra ela é para nós, nos nossos tempos atuais, irmãos. E ele fala assim, no verso 3 do capítulo 11, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Amém? Guarde esse versículo, irmãos. Era uma preocupação de Paulo, que o povo de Corinto se desviasse do verdadeiro evangelho de Cristo, né? E aqui nós vamos ver Paulo falando, eu vou fazer um resumo, ele falando sobre que ele tinha ciúmes da igreja, né? Eram ciúmes santos e ciúmes com um objetivo. Paulo, ele desejava apresentar, e ele deseja, ele fala aqui, apresentar a igreja como uma noiva de Cristo, né? Uma noiva virgem e pura. E a preocupação de Paulo em relação à igreja, ele temia, ele estava preocupado que Satanás enganasse a igreja de Corinto, como fez com Eva. É esse versículo 3 que eu li para vocês. Ele temia, porque ele achava que o povo, ele dizia que o povo era muito ingênuo, a ponto de crer em qualquer coisa que ouvissem sobre Jesus e sobre o Evangelho. E Paulo trabalhou arduamente por esta igreja de Corinto. E ele diz no texto que ele não é um super-homem, mas ele sabe do que ele estava falando. Ele fala que ele recebeu dinheiro de outras igrejas para poder ministrar o povo de Corinto. E ele próprio supriu as suas necessidades, não recebendo dos coríntios enquanto ele estava ali ministrando. E Paulo, ele alerta a igreja, ele descreve os seus inimigos, os legalistas judaizantes, como nós falamos no capítulo anterior, quando nós estudamos. Paulo, ele alerta a igreja, ele descreve os seus inimigos, que são exatamente esses, os legalistas judaizantes. O que esses legalistas judaizantes fazem? Eles enganam a igreja quanto a recebê-los como verdadeiros apóstolos de Cristo. E o que eles fazem? Aí ele fala aqui que a raiz dessa habilidade é Satanás, né? E Satanás faz o mesmo com os seus seguidores. Aí Paulo fala das suas credenciais para a igreja. Ele fala sobre os judaizantes e as suas falsas credenciais, que eles são inimigos da igreja e usam suas credenciais para ferir os crentes. Aí ele fala sobre ele, o apóstolo e suas credenciais legítimas. Este é amigo da igreja e usa as suas credenciais para ajudar os crentes. Bem diferente, né? E Paulo fala sobre os seus sofrimentos, a dor, a perseguição que ele sofreu, que ele esteve aprisionado várias vezes,
Ele esteve muito triste inúmeras vezes. Ele fala aqui que ele recebeu 39 chicotadas dos judeus em 5 ocasiões. Ele foi espancado com vara por 3 vezes. Ele fala que ele chegou perto da morte várias vezes. Ele enfrentou o perigo dos rios inundados, ele enfrentou o perigo dos ladrões, que ele enfrentou o perigo tanto de turbas de judeus como de gentios. Ele foi apedrejado, ele naufragou, ele passou uma noite e um dia no mar aberto. Ele fala que ele viajou exaustivamente por muitos quilômetros. Ele passou várias noites em claro. Ele conheceu a fome, a sede. Ele esteve frequentemente com frio, com roupas bem gastas. E ele participou de fugas terríveis para guardar a vida dele. E ele carregou diariamente o fardo de várias igrejas que ele iniciou. Então, nós vemos aqui Paulo compartilhando conosco, né? E em 2 Coríntios, nesse capítulo 3 que eu li para você, ele adverte as pessoas a não permitirem que as suas mentes sejam desviadas da sincera e pura devoção a Jesus Cristo, né? Falando com as minhas palavras, nós não devemos, irmãos, nos desviar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Nós devemos aprender a manter a nossa vida simples, o mais simples possível. É bom que nós planejemos as nossas vidas, as nossas atividades diárias, que estejamos abertos a seguir o que Deus planejou para você e para mim. E nós podemos, se nós nos desviarmos daquilo que Deus já planejou para você e para mim, nós podemos bloquear, irmãos, impedir o plano de Deus nas nossas vidas e seguir os nossos planos, os nossos desejos que são carnais. Nós devemos consultar a Deus, porque os projetos de Deus para você e para mim são verdades, são simples, e se nós não vigiarmos, nós podemos perdê-los. Nós sempre temos, irmãos, não sou diferente de vocês, a tendência de procurar, sabe, coisas que às vezes são tão complicadas, coisas que às vezes são mais difíceis, algo que nós pensamos que Deus espera que você e eu façamos para agradar a Deus. Sabe o que Jesus disse para nós? É para que nós sigamos o plano de Deus, é crer em Deus, é crer na grandeza, no poder de Deus, na capacidade que Deus tem de cumprir os seus planos nas nossas vidas. É simplesmente nós crermos, independente, amados, de quanto ou de quando essa possibilidade possa parecer improvável para mim e para você. Pense nisso. Confie em Deus. Sabe, assim como uma criancinha que é tão simples, tão pura, que chega para o pai e pede para o pai tantas coisas que às vezes são improváveis para aquele pai, que são impossíveis desse pai realizar, um pai terreno, quando você é criança ou você que tem filhos. Então, pense nisso, assim como crianças, nós precisamos buscar a simplicidade dos nossos relacionamentos com Deus, com Jesus, à medida que eu e você vivemos aqui, neste mundo, em nome de Jesus Cristo, amém? Creia nisso, busque em Deus, busque os planos que Deus já tem para você. Amados, eu estava orando e eu li Jeremias, eu li aqui Jeremias 29, que ele fala assim, olha, eu vou finalizar com isso, com essa oração. Ele diz assim, para nós que os planos, Jeremias 29, 11, ele fala assim para nós, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim,
virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Coloque os seus planos nas mãos de Deus. Busque o Senhor enquanto é tempo, enquanto você pode achá-lo, enquanto você tem vida. Busque ao Senhor. Deus quer nos ajudar. Ele quer cumprir o plano que Ele tem para mim e para você. Então, guarde a sua mente em Cristo Jesus. Pense em tudo que você ouviu aqui, ore em favor de você mesmo e que você possa colocar todos os seus projetos em Deus, porque Deus já tem um projeto prontinho para mim e para você. E é simples e fácil. Nós é que complicamos todas as coisas, irmãos. Eu não sou diferente de você. Nós procuramos coisas complicadas muitas vezes, algo mais difícil, algo que nós pensamos que Deus espera que você e eu façamos. Ele diz que os seus pensamentos não são os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, mas nós podemos procurar estar buscando os planos e os caminhos do Senhor todos os dias, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe o seu dia de hoje.